A pesquisa em torno da biografia do Gregório de Matos começa quando eu fui para Portugal como bolseiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, fazer um levantamento das fontes documentais, fontes primárias, nos arquivos portugueses sobre o Gregório. Isso porque haviam vários vazios, buracos nesta biografia, cuja matriz é um texto do século XVIII, da autoria de Manuel Pereira Rabelo. Eu, então, fui, de um certo modo, guiado por esta biografia do século XVIII, encontrar as fontes e, a partir daí, contestar o Rabelo, que escreveu a biografia por ouvir dizer, por informantes e não por fontes documentais. Eu, então, localizei as fontes, amarrei-as num texto e surgiu o meu livro Gregório de Matos e Guerra, uma revisão biográfica, que foi o meu trabalho publicado também na década de 70, fruto do mestrado, que eu fiz mestrado e fiz concurso para a faculdade, porque eu, com a minha formação em Direito, teria que fazer um mestrado em História Social, num mestrado que foi criado aqui por Machado Neto, o professor Machado Neto, de Ciências Humanas, com concentração em História Social. A partir daí, eu credenciei-me para ensinar e fazer concurso para o Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. Bem, este livro é muito importante porque saiu uma edição e este livro ganhou um prêmio da Academia Brasileira de Letras. E ele está aqui com uma honrosa apresentação de Antônio Oais, que é um grande erudito brasileiro, onde ele diz: este Gregório de Matos e Guerra, uma revisão biográfica de Fernando da Rocha Pérez, é, por certo, a melhor coisa escrita sobre a vida do Boca do Inferno. E aí ele diz por que é a melhor coisa escrita, e não convém aqui estender muito o assunto. Eu vou lhe dizer, na medida do possível, o que é que eu trouxe. Trouxe a data de nascimento, fixada por um documento da Torre do Tombo, para 1636. Fiz uma pesquisa e localizei que Gregório começa os seus primeiros estudos na Bahia, no Colégio dos Jesuítas, em 1642. Conclui esses estudos elementares, fixei a data da ida de Gregório para Portugal, 1650. Fixei a data da matrícula de Gregório na Universidade de Coimbra, porque encontrei as fontes na Universidade de Coimbra, em 1652. Fixei a data do exame de bacharel, em 1660, da formatura, em 1661, do casamento em Lisboa. Eu encontrei uma fonte na Torre do Tombo, dando um casamento em Lisboa de Gregório com uma mulher chamada Micaela de Andrade, a filha de um desembargador, Saraiva de Carvalho. E encontrei um documento de 1662 da nomeação de Gregório para juiz de fora de Alcácer do Sal, outra nomeação como representante da Bahia nas Cortes de Lisboa,
em janeiro de 1668, outra de juiz do cível em Lisboa, em 1671, outra de procurador da Bahia em Lisboa, de 1672, da sua destituição da procuradoria em 1674. Esse aqui é o mais sensacional, porque ninguém imaginaria que Gregório teria uma filha em Lisboa, porque do casamento dele com Dona Micaela não há registro de filhos, o que seria natural, porque Micaela não tem filhos com ele, mas ele vai ter uma filha natural. Ele tem uma filha com uma mulher que se chamava... me esqueci o nome. Mas o batismo da filha é de 1674. A viuvez dele, já agora de Dona Micaela, em 1678. A nomeação dele para desembargador da relação eclesiástica da Bahia, em 1679. A data em que ele, para ser nomeado desembargador da relação eclesiástica, em 1679, ele foi tonsurado clérigo, ele virou padre. Gregório foi padre. O anticlericarismo dele, de fato, nasce depois que ele é destituído deste importante cargo de desembargador da relação eclesiástica. Ele sempre foi anticlerical porque era engraçado, era interessante, era do gosto dos ouvintes de poesia. Não podemos falar de leitores da poesia de Gregório, porque Gregório nunca em vida publicou um livro, mas ele escrevia poemas contra o clero, principalmente sobre as safadezas sexuais dos padres e das freiras. Ele fazia muito isso. E naquela época era interessante, era engraçado atingir o viés sexual dos membros do clero, fossem eles do baixo ou do alto clero. E ele vai ser, em 1682, aí é que é o grande cargo dele, de desembargador da relação eclesiástica da Bahia e tesoureiro-mor da Sé. Ele foi tesoureiro-mor da Sé, ele tomava conta das finanças da Sé. Bem, desembargador da relação eclesiástica ele foi porque ele se forma em direito canônico, em direito eclesiástico. Isso deu a ele condições de ocupar este cargo. Mas ele é nomeado em 82 e demitido logo em 83. Ele não passa um ano por inteiro neste alto cargo, porque o arcebispo que vem substituir Dom Gaspar Barata de Mendonça, que foi aquele que nomeou Gregório, demite Gregório, porque Gregório vivia aqui na farra completa. E isso é que é importante na poesia de Gregório, é esta aproximação dele com estes temas satíricos, porque a poesia dele amorosa ou amatória é muito fraca do ponto de vista literário. O bom do Gregório é o Gregório virulento, é o Gregório devorador, é o Gregório antropófago, que esbudegava todo mundo, não só o clero, mas os governadores todos. Nós estamos sentindo falta de um Gregório de Matos hoje. O Brasil é um prato para um Gregório de Matos. Não tem. A imprensa falada, escrita e televisionada é que faz o viés gregoriano, mostrando as patifarias de tudo que está aí. Bem, e olha, o pagamento de uma dívida em dinheiro à Santa Casa de Lisboa, o envolvimento numa ele foi tão perseguido, mas tão perseguido, depois que desenvolve esse viés destruidor dele, que ele foi preso e enviado para Angola. Ele foi
enviado, não sofreu o degredo, nem ele foi enviado pelo governador Dom João de Alencastro. E logo depois, quando ele chega lá, ele envolve-se numa rebelião de militares em Angola, e por esse seu envolvimento como rebelião, como rebelde, e ele vai conseguir vir porque, em verdade, ele dedudura os militares e volta para Recife em 1600. Ele vai para Angola em 1694, volta para Recife em 95, proibido de vir à Bahia pela esbudegação que ele faz com os governadores, né? Tinha um governador aqui, Antônio Luiz Souza de Menezes, que ele chama de Fanchon no Beato, enfim, e por aí lá vai. E a morte dele em Recife em 1695. Como você vê, é uma quantidade enorme de fontes que depois foram, evidentemente, usadas por escritores como, por exemplo, Ana Miranda, no Boca do Inferno. Ela usou muito as fontes para escrever aquele romance dela. E como eu não sou romancista, então prefiro ficar com os fatos realmente históricos documentados.